das pessoas, quando pensa no escritor irlandês Oscar Wilde, lembra-se imediatamente do seu famoso e único romance, O Retrato de Dorian Gray, que eu tenho inclusive vídeo aqui no canal, procure pela playlist do escritor. Mas o Oscar Wilde também escreveu inúmeros contos. Eu tenho essa coleção antiga, em que cada volume, eu deixei até aqui para lhe mostrar, cada volume são contos de um escritor importante. Você vai ter essa de Queiroz, você vai ter Dostoiévski, você vai ter Balzac, enfim, são muitos, tá? E eu recomendo que, se você encontrar em sebo, não tem livraria para vender, de vez em quando eu vejo em sebo, eu recomendo que você compre. Por quê? Porque os escritores contistas, normalmente, eles têm muitos livros e você vai ter que comprar muitos, né? Já isso aqui é uma coletânea, né? Que foram reunidos os melhores contos. Às vezes vai faltar um ou outro, mas vale muito a pena para você não ter que desembolsar tanto dinheiro. Claro que, se você tiver dinheiro sobrando, compre tudo, mande para mim de presente, né? Eu acho que livro é o melhor investimento, mas essa é uma opção barata, tá? Então uma coleção do Círculo do Livro. E eu vou falar então do conto O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, que foi publicado em 2 partes em 1887. Você precisa saber que foi a primeira história do Oscar Wilde a ser publicada, e eu gosto porque ela é muito diferente do Retrato de Dorian Gray. Ele é um conto cômico, né, que narra a história de uma família americana, os Otis, que a família compra uma propriedade inglesa chamada Canterville Chase. Aquelas propriedades britânicas que parecem palácios, né, da aristocracia. O antigo proprietário, então, que é o Lord Canterville, ele alerta o comprador, o Sr. Hiram Otis, o americano, sobre a presença de um fantasma, o fantasma do Sir Simon de Canterville, um antepassado, que assombra ali o castelo há mais de 300 anos, após ter assassinado a sua esposa. No entanto, o Sr. Otis escuta aquilo, mas ele é um ministro americano pragmático, né, que não teme qualquer fantasma. Nem ele e nem a sua família, né? Ele chega a ironizar quando o Lorde conta da história do fantasma. Ele é bem racional e então ele e a família não se impressionam com essas histórias de assombração e muito menos sentem medo. Tem um momento até que ele até chega a ser deselegante, né? Mostrando a diferença entre os ingleses e os americanos. Assim que a família se muda para a propriedade, o fantasma do Sir Simon tenta assustar a família. E vai fazer isso repetidas vezes. Mas as suas tentativas, elas são sempre frustradas de forma cômica. Por exemplo, no chão da biblioteca há uma mancha permanente que parece uma mancha de sangue. Entretanto, o fantasma, ele renova há séculos com tinta vermelha que ele acha pela casa, tinta comum. E as pessoas então acham que a mancha é assombrada, porque elas limpam e no dia seguinte a mancha aparece e elas acham que é de sangue. É assombrada porque é feita por um fantasma, mas não é de sangue. Entretanto, o Washington, olha o nome, filho mais velho da família, ele remove essa mancha muito facilmente com um removedor de manchas americano chamado Campeão, junto com um detergente Soberano. Olha a brincadeira do escritor, ele põe nome nos produtos, como se estivesse sendo feita uma propaganda.
Quando o fantasma arrasta suas correntes barulhentas de madrugada, o Sr. Otis apenas lhe oferece um óleo lubrificante chamado Sol Levante para ele passar nas correntes para diminuir o barulho e não atrapalhar o sono dele e de sua família. Os gêmeos, que são os caçulas, né? Os filhos caçulas, eles são completamente endiabrados. Eles são conhecidos como estrelas e listras. E eles pregam peças constantes no fantasma. Eles até dão susto nele e jogam balde de água na cabeça do fantasma. A senhora Otis, ela chega a procurar o fantasma. Um dia ela vê o fantasma com uma cara que não está muito boa e ela vai procurá-lo com um frasco de remédio do Dr. Dobell, que era um remédio para indigestão. De novo, perceba, é um outro produto com o nome. Profundamente humilhado e exausto, né, o fantasma desiste de assombrar o castelo e ele vai lá se refugiar em um cantinho buscando paz. Aí aparece a Virginia Otis, que era a jovem filha de 15 anos, a única que não zomba dele, e ela encontra o Sir Simon tão entristecido que ela conversa com ele. E o fantasma, ele revela o seu arrependimento por ter matado a mulher e por ter virado assombração e pede que ela o ajude, pois tem uma antiga profecia que está lá escrita na biblioteca, que dizia que um dia apareceria uma menina muito gentil, que se ela orasse e derramasse o seu choro pelos pecados do fantasma, a paz retornaria a Canterville. Ou seja, o fantasma então iria embora. A Virginia, com dó do Sir Simon, então ela aceita conduzi-lo ao portal da morte para interceder por sua alma aos anjos, tá? E ela anda por um lugar estranho, saem os dois, desaparecem, e ao retornar, ela retorna sozinha, depois de muitas horas, e ela conta à família que o Sir Simon teve os seus pecados perdoados. Então, finalmente, ele pôde descansar em paz no Jardim da Morte. Ela ganha como recompensa pela sua bondade uma caixa de joias que estava lá escondida na propriedade do próprio fantasma. E assim o conto termina com o escritor focando, né, como o perdão, a empatia, a redenção através da compaixão da Virgínia pode mudar uma tradição de séculos de assombração. O interessante nesse conto é como o autor ele contrapõe o estilo de vida tradicional, supersticioso da aristocracia britânica com o pragmatismo e o materialismo da cultura moderna americana. E ele também, nesse conto, ele faz a crítica, claro, à sociedade de consumo americana, que para qualquer problema tem sempre um produto que você pode comprar, né, e resolver os seus problemas, como se a sociedade a gente tivesse o tempo todo que estar comprando alguma coisa para resolver a nossa vida, tá? Então isso essa é a crítica que o Oscar Wilde fez. Claro que esse conto tem muita importância por ter sido o primeiro a ser publicado e por ter uma narrativa completamente diferente de O Retrato de Dorian Gray, mas ele deve ser visto não como o único conto a ser lido, porque é uma obra, gente, aqui são só os melhores, né, e não estão todos aqui que eu acho que você tem de ler.
Então acho que você deve procurar conhecer mais os contos de Oscar Wilde. Se você quiser também conhecer as minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, tudo isso que faz um canal de literatura avançar num país como o Brasil, que lê tão pouco. Até o próximo post.